Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Bom é estarmos aqui para louvar o Senhor, para adorá-lo e reconhecer de fato tudo que Ele tem feito por nós. Cada vez que acordamos, cada vez que respiramos, o Senhor tem agido em nossas vidas, o Senhor tem moldado o nosso coração, nos tem forjado o caráter, nos tem feito mais e mais parecidos com Cristo. Quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 9. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 9. E eu vou pedir que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. Nós vamos voltar no texto muitas vezes. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 9. Eu vou ler até o fim do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: que proveito tem o trabalhador daquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para como eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Até aqui inicialmente, convido você mais uma vez a fechar seus olhos. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de mim, que a minha indignidade não venha comprometer a pureza da palavra do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós enquanto igreja, que faça derramar graça em nossos corações de compreendermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e que através de sua palavra molde o nosso coração. Oremos ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, te agradecemos, Deus, por podermos estar juntos, reunidos em torno da Tua Palavra, que revela o sacrifício de Cristo, Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que fez resplandecer da Sua glória através do ministério de Cristo, que fez resplandecer da Sua glória através da morte de Cristo, o ressuscitou e hoje Cristo vive. E nele nós temos vida em abundância, porque sobre ele foram quitadas todas as minhas dívidas. Sobre Cristo, sobre a cruz de Cristo, todos os nossos pecados. De modo que ficamos mais altos que a neve. Ó Deus, te glorificamos por isso, Pai. Graças te damos pelo teu muito amor, porque a tua misericórdia superabundou sobre todos os nossos pecados, sobre a multidão dos nossos pecados. Por mais altos e montanhosos que tenham sido, a graça do Senhor cobriu todos eles. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja pela vida da tua igreja, Senhor, que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem mostrado o teu caminho, iluminando através do teu Santo Espírito os corações. Que nós possamos, Senhor, sempre, Senhor, nos encontrar debaixo da tua asa protetora, Pai, da tua sombra, porque tu és nosso Deus onipotente. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos juntos aqui, encerrando esse ano. E tempo é sempre algo curioso. Nós estamos sempre nos medindo ou separando as nossas tarefas, as nossas responsabilidades em razão do tempo, em razão dos dias, dos meses, dos anos. Final de ano sempre me dá um trabalho enorme, porque a gente temos que lidar com todo o processo de planejamento da empresa. Isso demora, isso requer muitas articulações, muita gente envolvida.
vida e muito trabalho. Então nós fechamos, né, um ano, começa-se outro. Normalmente, por questões de nossa tradição, nós fazemos nossos planos, nossos desejos de ano novo, do que nós vamos fazer, do que nós queremos agora começar, que não começamos até aqui. O fato é que nós precisamos muito mais do que ver dia após dia, do que ver ano após ano. Nós precisamos muito mais enxergar aquilo que temos feito na nossa vida e como nós temos conduzido a nossa vida em razão da eternidade para a qual nós somos alcançados. O mundo caído não tem esse privilégio. O mundo caído não tem essa alegria de poder encontrar em Deus uma razão para crer confiantemente na obra de Cristo que nos resgatou e nos trouxe para uma perspectiva de eternidade. Uma vez em Cristo Jesus, nós temos muito mais do que um ano após o outro, muito mais do que um dia após o outro. Nós temos uma perspectiva de eternidade com Deus, da plenitude dos tempos, da consumação da obra redentora de Deus para com o seu povo, quando se levantar o último do povo do Senhor. Quando Cristo vier, que restaurar a sua igreja, que a fizer então plena e formosa, nós veremos com Ele eternamente. Isso é muito mais do que qualquer sonho de ano novo, de qualquer perspectiva para 2020. O mundo caído não tem nada além do tempo presente para buscar o seu Salvador. Muitas vezes tem buscado esse Salvador em lugares tão estranhos, às vezes na política, às vezes nos governos mais distintos, às vezes em visões ideológicas, às vezes em recursos financeiros, em conhecimento. Eu falo que nada disso é capaz de salvar o homem, nem de trazer ao coração do homem a convicção da eternidade com Deus. Então, os ímpios, as pessoas que não têm Deus como Senhor e Salvador das suas vidas, não tem nada além do tempo presente. O que lhe é dado, inclusive, tão somente pela graça do Senhor, porque mesmo o mundo sem Deus só existe por causa do povo de Deus. O joio só não é tão cedo cortado e jogado no fogo por causa do trigo, que precisa crescer, que precisa aparecer para que Deus então consume a sua obra. Eles só podem dizer, como há uma expressão que nós começamos a ver de maneira mais frequente a partir do Renascimento, carpe diem, é uma expressão, parte de uma frase latina, de uma frase que diz carpe diem, com mínimo credula postero. Quer dizer, literalmente, aproveita o dia e confia o mínimo possível no amanhã. Essa é a expressão que foi extraída então das Odes de Horácio, no último século antes de Cristo. Aproveita o dia, aproveita então, colhe o dia e crê o mínimo possível no dia de amanhã. O que essa expressão traz no coração do mundo olha, você não tem nenhum controle sobre a sua vida e você nem tem nenhuma esperança no dia seguinte. Não pode ter, não deve ter. Você só tem um dia. Essa não é a realidade da igreja. Essa não é a nossa vida. Mas talvez para quem não consegue encontrar no Senhor e olhar para o Senhor de modo seguro, a ter certeza de que a obra de Cristo foi suficiente para sarar o meu coração das iniquidades que o meu pecado trouxe, não tem senão essa reflexão para fazer. Só não tem senão um dia para aproveitar. Não há esperança no futuro do ímpio, não há regozijo, não há certeza da salvação. Nada possuem a não ser aquilo que podem ver com seus próprios olhos. De maneira talvez muito poética, muitos até olham para trás, na esperança de que as gerações futuras possam então aprender com as experiências e conselhos de quem já viveu um pouco mais. Como nós temos escrito um belo poema pela pena de Shakespeare no poema Menestrel, quando ele diz: depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma, e você aprende que amar não significa apoiar-se, e que a companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas.
Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão, escreveu Shakespeare num trecho do Menestrel. Ou como uma música que ficou famosa por um grupo auto-intitulado Titãs, onde, como algo que parece uma mistura de remorso e melancolia, ele diz que devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado, mas até errado mais, ter feito o que queria fazer. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. No filme A Sociedade dos Poetas Mortos, a mensagem de Carpe Diem é transmitida para aqueles jovens por um professor determinado a estimular no coração daqueles estudantes o desejo por uma vida extraordinária, porque é efêmera, é passageira. Carpe Diem, colhe o dia, uma tradução bem literal, desfrute do presente, viva este dia, aproveita o momento. Esse é o grande contraste entre o tempo e a eternidade. Se não há gloriosa esperança em uma eternidade com Deus, se não há vigorosa esperança ou desejo ou anseio real em nossos corações de uma eternidade com Deus, tudo que nós temos é o tempo, é o dia. Tudo que se tem é aquilo que se vive hoje. Por isso que deve ser tão triste a vida sem Deus. Imagine que você possa viver de um modo que você simplesmente acha que precisa ter o controle do amanhã, acha que precisa controlar a sua vida, o seu futuro, as suas perspectivas, acha que tudo está na força do seu braço, ou num salvador de você que procura insaciável e não encontra neste mundo. O autor de Eclesiastes reconhece a efemeridade desse tempo. E ele concorda que o tempo e a efemeridade dos nossos dias são breves, são circunstanciais. Logo no início do capítulo 3, vamos ter os olhos para o texto. Ele traz bem poeticamente essa efemeridade, quando ele diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O livro de Eclesiastes, ele conserva a tradução grega de Eclesiastes, com um sentido semelhante ao original hebraico. Quer dizer, aquele que reúne a assembleia, um orador, um pregador. E Salomão teria sido talvez o autor do livro. Outros acham que não foi Salomão, mas fala sobre Salomão. Salomão é a figura central do livro a respeito desse contraste entre o tempo e a eternidade. Que todos os alvos terrenos, tudo que nós podemos alcançar nessa vida, quando buscado como fins em si mesmo, quando o propósito é apenas o conquistar esses fins em si mesmo, nos levam à insatisfação e a um vazio de alma. Esse é o tempo. Enquanto o bem da vida, desta vida, mesmo os prazeres da vida presente, só podem ser plenamente desfrutados quando a mente está centrada na eternidade, em Deus, na glória de Deus, na obediência a Deus e no temor do Senhor. No verso 15 do capítulo 3 de Eclesiastes, o autor escreve: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Sempre nós vamos ter um contraste muito claro de tempo e eternidade. Ao ponto-se no texto.
as ocorrências divinas temporais, circunstanciais de nossas vidas, e a continuidade sem limites discerníveis do que trata a eternidade, estão em contrastes vivos nos versos que manifestam como Deus graciosamente ordena cada acontecimento através do seu conselho eterno, da sua soberania. E mesmo tendo o homem recebido de Deus o dom de discernir a razão, ainda assim é limitado a tal ponto de, em sua condição natural, não compreender a plenitude dos propósitos de Deus, não de maneira concreta, plenamente, certamente, apenas vislumbrar ou confiar que Deus está sempre no controle de todas as coisas. No bloco do texto que nós escolhemos para expor esse contraste de tempo e de eternidade nessa noite, o autor ele vai utilizar uma figura rotineira. Ele vai falar de trabalho. E não tem poucas coisas tão rotineiras quanto trabalho na vida do homem, na nossa vida aqui na Terra. No verso 9, ele vai, de maneira dura até, falar sobre a realidade da corrupção do pecado e como o que o pecado fez no trabalho. Ele vai dizer: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Que lucra o homem de todo o seu trabalho? Poderia ser uma outra tradução. Que resultado isso nos traz? Trabalhar pode ser definido, nós podemos estudar qualquer definição para trabalho, mas talvez essa definição sucinta possa trazer para nós essa reflexão. Trabalho como um esforço físico ou intelectual, com um objetivo definido. Nós temos um objetivo, nós nos esforçamos fisicamente ou intelectualmente, nós somos recompensados por isso, e esse normalmente é esse objetivo definido. Nós cansamos de ouvir falar que o verbo trabalhar tem sua raiz no latim vulgar tripaliar, né? Torturar com tripalho, um instrumento de tortura. Mas a ideia de tortura já evoluiu e o sentido de esforçar-se parece ser mais adequado às nossas reflexões sobre o trabalho. As Escrituras nos ensinam que Deus nos criou para o trabalho desde a Gênesis, quando formou o homem e deu a ele o trabalho de proteger, de guardar, de cuidar do jardim, de dar nome aos animais. Deus nos criou para o trabalho. E é um erro sério, embora muito comum, considerar o trabalho um aspecto de maldição. Fomos amaldiçoados, maldito Adão, agora tem que trabalhar. O trabalho é um dom, um privilégio divino. Mesmo que nós fundamentemos essa maldição pós-eterna, lá em Gênesis 3, principalmente nos versos 17 a 19, quando Deus vai falar com Adão sobre as consequências do seu pecado, vai dizer que do suor do seu rosto comerá, e que a terra não lhe será mais propícia, mas lhe será em oposição. Mesmo assim, Deus não está amaldiçoando o trabalho, mas amaldiçoando o homem por causa do seu erro. E aquilo que deveria ser, então, um privilégio, uma bênção, algo em que ele deveria se alegrar e orgulhar, agora seria duro, difícil. Adão e Eva se puseram debaixo da maldição de Deus por desobediência. Cada aspecto de sua vida passou a refletir, cada área de sua vida passou a refletir essa maldição. E dessa forma, as duas grandes alegrias, se nós pegarmos a figura de Eva e aquilo que lhe era prometido, as duas grandes alegrias de Eva deveriam ser, como para todas as mulheres, o deleite da proteção e cuidado do seu marido, assim como o ter filhos. E as duas bênçãos de Deus tornaram-se fonte de tristeza, de amargura e de dor para Eva. Também Adão foi de igual modo amaldiçoado. O trabalho e o domínio, o governar a terra, deveria ser motivo de alegria, de privilégio. Agora isso se tornou repleto de frustração, de dificuldade, de suor e de dor. E mesmo apesar de tanto suor e esforço, o homem não encontra mais, por causa do pecado,
E mais, por causa da contaminação do seu pecado, da corrupção do seu coração, em todas as suas obras, o homem não encontra mais o descanso de Deus como resultado do seu trabalho. O descanso de Deus só é alcançado por meio de Cristo. Só é entregue ao homem por meio do sacrifício de Cristo. O homem não tem obras para apresentar diante de Deus para dele requerer o descanso, a promessa. Mas, uma vez tendo negado a Deus, como toda a sociedade na qual nós vivemos, como toda a inclinação natural do coração do homem, tem em seu trabalho o reflexo da maldição, e o seu desejo por domínio, por governar a terra, por a exercer o papel para o qual foi designado, frustrado, tentando muitas vezes nos classificar ou nos identificar com aquilo que nós fazemos. Nós tentamos requerer esse domínio e esse trabalho que escapa das nossas mãos por causa da dureza do nosso coração. Nós muitas vezes somos levados a nos fragmentar, ou nos hostilizar, nos separar por aquilo que nós fazemos. Quando estamos conhecendo alguém, nós chegamos para lá, e aí, o que se faz? É muito mais do que o que você acredita. Muitas vezes nós valorizamos as pessoas pelo que ela faz, mais do que por como ela serve a Deus e seu compromisso com a igreja do Senhor. Nós temos essa reflexão sobre crer, fazer, tarefa distorcida por meio de uma geração de valores tão corrompidos. Em Mateus 16, verso 26 diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Em contraste, as obras do homem Deus apresenta como formoso fruto do seu trabalho. Se voltarmos os nossos olhos para o texto, eu queria poder ler com vocês o verso 11, que diz, vamos ler juntos? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Na tradução NVI, o texto traz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, a gente não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Desde os escritos de Gênesis, compreendemos que as obras do Senhor são perfeitas. Ele viu a obra da criação materializada, contemplou aquilo talvez como um artista contemplando a sua obra e ficou satisfeito com o que fez. Gênesis 1:31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo de quanto Deus fizera era muito bom. Todos os seus feitos, todos os feitos do Senhor são cheios de plenitude. Tanto os primeiros da criação, quanto os últimos da providência, da redenção, são cheios de plenitude, de graça, de beleza, de formosura. Mesmo que muitas vezes não compreendamos os desígnios do Senhor, mesmo que muitas vezes olhemos para a nossa vida e muitas vezes em situações difíceis isso torne o nosso olhar mais turvo, nós não compreendemos o que Deus está fazendo em nossas vidas e achamos que algo está errado. Mas tudo quanto Deus faz é muito bom. Tudo que Deus fez, tudo fez Deus formoso e no seu devido tempo. A nossa impaciência, a nossa incredulidade é que nos leva a ter ansiedade sobre coisas que não estão no tempo de acontecer em nossas vidas. Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Eu lembro com muita clareza, lendo esse texto, e trouxe essa reflexão quando meditava no texto, da música do Estênio Márcio, Tapeceiro. E lendo um trecho da música, eu queria compartilhar com vocês que tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes.
Se você olha no avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando nós olhamos muitas vezes para as circunstâncias de nossas vidas, momentos difíceis ou duros nós estamos atravessando, nós parece que estamos enxergando, como ilustra aqui o artista, o fundo de um tapete. O que está para acontecer? Porque nós só podemos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos, mas Deus sabe o fim, desde o começo. O Senhor, de modo soberano, é Senhor das nossas vidas, é Senhor do nosso tempo, tem as nossas vidas nas mãos, escreveu os nossos dias antes que nenhum deles existisse, diz o salmista. E nós precisamos aprender a descansar e confiar nesse Deus. Tudo que Deus faz é formoso e no seu devido tempo. Deus pôs no coração dos homens o anseio pela eternidade. Se cremos na eternidade com Deus, nós podemos repetir como Paulo: morrer é lucro, melhor é estar com Deus hoje nessa terra. Não há nada nesse mundo que possa ser comparado àquilo que temos assegurado na eternidade com Deus. Não há nenhum prazer, nenhum privilégio, nenhum status nesse mundo que possa se comparar com a plenitude da glória do Senhor e viver essa plenitude da glória do Senhor, porque desejamos viver eternamente o nosso Criador. Essa é a convicção, esse é o desejo de eternidade que deve arder em nossos corações. Nada pode ser comparado a estar com Cristo na plenitude dos tempos. Mas se não temos essa fé, se não temos esse desejo de uma eternidade com Deus, tudo que pode desejar no nosso coração é viver mais e mais nessa terra, é nos agarrar nessa terra de modo que desejamos de fato ser eternos nela, viver para sempre nela, porque não há perspectiva de um futuro com Deus. Não nos enxergamos como peregrinos, mas como donos. Não nos enxergamos como alguém que deveria estar aqui de passagem, mas como alguém que está cada vez mais enraizado, que está cada vez mais atormentado às coisas desse tempo, a um dia após o outro. Quando Aslan, personagem de C.S. Lewis, nas famosas Crônicas de Nárnia, é questionado sobre o fato da feiticeira ter então provado da árvore dourada, uma ilustração do que reflete a árvore da vida, e pelo fato da feiticeira então poder viver para sempre com seu coração mau, Aslan responde: infelizmente ficará jovem e tudo mais. As coisas funcionam de acordo com o que são. Ela possui o poder e a perenidade de uma deusa, mas a eternidade com o coração mau é a perenidade da desgraça. Todos conquistam o que desejam, mas nem sempre se satisfazem com isso. Deus criou para o seu povo, Deus criou o seu povo para partilhar com eles a comunhão eterna que existe na Trindade. Deus criou a sua igreja para partilhar com Ele de uma comunhão eterna que nos aguarda na glória. O homem redimido pode desejar desfrutar a eternidade não como a perenidade da desgraça, porque Deus providenciou a nossa expulsão do Éden, para que uma vez cheios de pecado, corrompidos por causa do pecado, não tomássemos da árvore da vida e vivêssemos eternamente no pecado, mas para que fosse satisfeita a sua justiça, porque o salário do pecado é a morte, para que fosse satisfeito o seu plano redentivo de Cristo, planejado e crucificado antes da fundação do mundo, para a formação da igreja do povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para sermos para a glória de Deus. Deus nos preservou, Deus no tempo e na história nos formou e foi nos dando vida em Cristo Jesus. E sim, como um justo que teve o seu coração regenerado pela pessoa e obra de Jesus Cristo, é somente desse modo que a criação pode fazer sentido para nós. É somente com essa perspectiva de eternidade, essa certeza de salvação, esse desejo por estar com Deus na eternidade, que a criação, que o mundo hoje, que o tempo hoje pode fazer sentido real para as nossas vidas. É somente desse modo
que podemos compreender a maneira como nós nos relacionamos com a criação, que podemos fazer bom uso dessa relação com a criação, que podemos viver cuidando dia após dia, buscando dia após dia moldar o nosso coração ao Senhor, buscando dia após dia refletir aquilo que somos no Senhor, certos de que no cumprimento da nossa vocação estamos servindo antes de tudo a Deus. Então todo o resto é consequência desse serviço e compromisso com o Senhor. O verso 12 do texto diz, versos 12 e 13: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Há um contraste de perspectiva aqui. Se lá no verso 9 nós nos assustamos com a dureza da expressão que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga, e no verso 10 ainda mais pesado, vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Essa é uma perspectiva sem Deus. Essa é uma perspectiva de alguém que não conhece a Deus e só consegue enxergar a providência, ou o sustento, ou o trabalho, o labor como algo penoso, que toma os seus dias. Mas quem tem Deus, quem tem uma perspectiva de eternidade, centrada na eternidade com Deus, está comprometido com a sua vocação, naquilo que o Senhor o chamou, e pode dizer que pode desfrutar plenamente da criação na qual o Senhor tem colocado a sua volta, para que então possa ser redimida pelo Espírito Santo que habita no seu coração, e viver essa experiência de relacionamentos, de trabalho, de provisão do Senhor de maneira plena e constante e alegre. Nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possamos comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Na ética do trabalho, tanto Lutero quanto Calvino, reformadores da igreja, primeira onda da reforma, segundo os reformadores da Calvino, a segunda onda da reforma, eles são concordantes quanto à responsabilidade do homem de cumprir a sua vocação através do trabalho. E Calvino, ele defende pelo menos 3 princípios éticos fundamentais em relação ao trabalho, em relação à nossa vida, que é trabalho, moderação, ou uso moderado dos nossos recursos, e sobriedade. E ainda revelou o caráter da providência no trabalho, nos lembrando de que Moisés admoesta o povo que por algum tempo for alimentado com o maná, para que soubesse que o ser humano não é alimentado por meio de sua própria indústria e labor, senão pela bênção de Deus. E exorta ainda sobre o cuidado com a prosperidade. Nossa prosperidade é semelhante à embriaguez que adormece as nossas almas. Se nós buscarmos no trabalho, nas riquezas, nas coisas desse tempo, um fim nelas mesmas, o que nós teremos, na verdade, é um coração adormecido para com a vontade do Senhor, para com uma vida moderada, regalada, para com a simplicidade de uma vida cristã, que reflete o caráter de Cristo, que reflete a vontade do Senhor e o moldar dessa vontade. O fruto do trabalho não é em si um bem duradouro ou eterno, mas ainda assim é algo que o crente pode se alegrar em usufruir dele, porque reconhece que vem da boa mão do Senhor, reconhece que a boa mão do Senhor, agindo por meio da provisão, a nos sustentar, a nos assegurar a preservação, até a consumação da obra dele em nossas vidas. É para isso que serve o nosso trabalho, para nos preservar, para nos garantir a provisão, e assim, e com ela podemos exercer o ministério para o qual nós somos chamados. É assim que Deus nos tem sustentado e levantado todos os dias. É o Senhor que nos sustenta através do nosso trabalho e que nos preserva para a eternidade. Verso 14 diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele.
O homem foi criado com esse propósito de temer ao Senhor, de glorificar ao Senhor. O homem foi criado então um ser essencialmente religioso, um ser adorador, capaz de adorar, se não a Deus, adorar aos falsos ídolos desse mundo, do seu coração, mas um ser essencialmente religioso. A igreja foi criada para adorar a Deus e manifestar os seus atributos, as suas características. Precisamos, através de tudo que nós fazemos, através da nossa rotina, através do nosso dia a dia, através dos nossos dias, refletir as características de Cristo, ver Cristo sendo impresso em nossas vidas, em nossos corações. E Deus deu ao homem a sua palavra, a lei, como uma regra, como uma conduta de vida, de adoração, de culto, de rotina, de dia a dia, de prática, de relacionamento, de família, de finanças. Nós temos um tesouro diante dos nossos olhos, nós temos liberdade no nosso país para ter acesso a esse tesouro. Nós não o utilizamos por falta de compromisso no nosso coração, por causa da nossa cegueira espiritual, por causa da nossa vaidade, muitas vezes falta de tempo, por causa dos cuidados com os rudimentos desse mundo. Deus deu ao homem a lei, que nos ensina como devemos adorá-lo. E é no dever e obediência à lei do Senhor que nós conservamos puro o nosso tempo, os nossos dias, os nossos planos, os nossos sonhos. É no dever e obediência à lei que nós nos apresentamos ao mundo como peregrinos e não como moradores dessa terra, como quem está juntando dinheiro nos céus e não tesouros nessa terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói. Mas guardamos o nosso tesouro, aquilo que temos de maior valor em nossas vidas, naquilo que é eterno com Deus. A adoração está no centro da nossa existência, é a razão da nossa existência, precisa estar gravada em nossos corações. Se nós queremos pensar um ano após o outro, se nós queremos pensar um dia após o outro, ou se nós nem fazemos diferença entre os anos, é apenas um sol que nasce depois de uma noite de sono, mas nós precisamos acreditar, independente de como nós contamos os nossos dias, que cada um deles precisa ser um culto de adoração ao Senhor, que cada um deles precisa ser observado e vivido mediante a lei do Senhor, que cada um deles precisa ser experimentado e gozado e de maneira alegre e consistente, com um coração que se deleita e anseia na expectativa de uma eternidade com Deus. Isso molda a maneira como nós lidamos com as circunstâncias da vida. Isso trata o nosso coração sobre o modo como nós então enfrentamos dificuldades em nossas vidas, ou qual o tamanho da nossa alegria quando coisas boas nos acontecem às pessoas da igreja. Nós precisamos ter em mente pelo menos 3 pontos fundamentais sobre essa relação do tempo e eternidade. O primeiro deles é que Deus criou o tempo. Tenha certeza disso. Deus criou o tempo, Deus criou na sua criação, fez separação entre noite e dia. Colocou os luzeiros para então iluminar, para serem os instrumentos dessa luz que então ilumina os nossos dias. Deus criou o tempo. Segundo ponto importante que nós precisamos ter em mente, que Deus governa o tempo. Ele é Senhor do tempo e da história. O Senhor Deus governa o nosso tempo, a nossa história. O Senhor Deus governa cada detalhe das nossas vidas. O Senhor Deus tem todos os nossos planos e sonhos diante dos seus olhos. Ele conhece o nosso coração. Ele não esquece nenhuma das nossas necessidades. O Senhor que criou o tempo é o Senhor do tempo, é o Senhor do nosso tempo e da nossa vida. Não há lugar para o acaso, pois há um Deus que está sempre no controle de todas as coisas. Em terceiro e último lugar, é que o tempo, ele revela a nossa limitação diante da eternidade de Deus. Ele mostra como nós somos tão pequenos e como Deus é tão grande, de modo que não nos dá qualquer margem para nos acharmos maiores do que realmente somos.
tão limitados ao tempo. O que é o homem para que dele se lembre? Deus então nos fez de modo especial, no tempo determinado, escreveu a nossa história, governa sobre a nossa vida e nos mostra quanto nós somos tão dependentes dele, dependentes para toda a eternidade. Em suma, de modo que tudo isso converge, eu queria que você pudesse ler comigo no capítulo 12 de Eclesiastes, os versos 13 e 14. No qual temos escrito Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Você lê comigo na sua voz. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo toda hora, e a tudo. Exatamente. Quer sejam bons, quer sejam maus, Deus há de trazer juízo a toda obra. Deus há de julgar cada atitude nossa, cada pensamento nosso. O fim de tudo que nós temos ouvido é o temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Isso é o que nos leva a adorar, isso é o que nos leva a viver a nossa vida de modo diferente. Isso nos leva a compreender que Deus criou o tempo, que Deus governa sobre o tempo e que o tempo revela a nossa limitação. Então nós passamos, talvez, a viver numa perspectiva de eternidade, conscientes de que nós nada somos sem a boa mão do Senhor. Nós precisamos do Senhor, que nós dependemos do Senhor. O que nós temos para viver nessa vida precisa ser à luz dessa perspectiva de eternidade. O que nós temos a viver na contagem de cada dia nosso precisa refletir naquilo que nós somos, não nessa vida. Não é o que você faz, é para o que você vive, é do que você crê. Não é o seu trabalho que revela aquilo que você é, não é a sua profissão que diz se você é importante ou não. É se você vive para a eternidade ou para esse tempo. É se seu coração está na eternidade com Deus ou se você continua juntando tesouros onde será destruído. O tempo e a eternidade contrastam na relação da igreja e o mundo. A maneira como nós lidamos com o tempo precisa refletir no coração na eternidade. Senão nós vamos viver como os ímpios lá fora, não tendo nada além do tempo presente, não tendo nada além do momento, da circunstância, e vivendo uma completa falta de esperança. Mas aquele que está em Deus sabe que o Senhor é todo poderoso para guardar nosso coração, as nossas vidas, para nos preservar e cumprir, porque é fiel para completar a obra que começou em cada um de nós. Por isso louvamos o nome do Senhor, que assim possamos esperar nele, para a eternidade com ele. E apesar das circunstâncias dessa vida, apesar do tempo presente, nós podemos encontrar alegria, porque não vivemos para esse mundo, não vivemos arraigados nesse tempo, mas arraigados nas coisas do Senhor, profundamente enraizados nas coisas do Senhor, nas promessas do Senhor, promessas de vida. Aquele que planta na carne, da carne colherá destruição, escreve Paulo aos Gálatas, mas que planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós possamos viver o ano seguinte, um dia seguinte, meses futuros, plantando no Espírito, e cada vez mais refletindo a colheita, refletindo a vida eterna em nossas decisões, em nossos pensamentos, em nosso trabalho, em nossas relações, em nossa família, da maneira como lidamos com as coisas de nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós.